Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, dependendo do dia que você vai assistir esse vídeo. Espero que esse vídeo possa edificar as vossas vidas como tem edificado a minha. Faz algumas semanas aí, especialmente, que o Espírito Santo tem mostrado para mim algumas coisas relacionadas a João capítulo 9, João capítulo 10 e também a respeito dos evangelhos. Tem textos que eu já tenho estudado há algum tempo, aí já faz uns 15 a 16 anos, que quando a gente para meditar nele de uma maneira mais profunda, conforme a gente vai crescendo, amadurecendo no Senhor, e a gente vai desenvolvendo essas áreas, a gente para ouvir ele dentro das Escrituras, a gente começa a ver algo maravilhoso que antes não via. Então, eu queria compartilhar com vocês isso, a revelação em relação. Provavelmente não vou conseguir acabar nesse vídeo, tá? Mas eu quero compartilhar expressamente aquilo que eu ando descobrindo em relação ao Evangelho de João, especificamente João 9 e João 10, que é algo muito interessante, algo muito bom, algo que tem me surpreendido, para ser sincero, fora outras coisas que o Senhor tem mostrado nesse decorrer aqui, coisas como ele me mostrou ontem à noite, por exemplo, ali, e que ele está continuando mostrando. Então tá muito bacana. Mas hoje, especialmente, eu vou tentar focar aqui em João capítulo 9 e João capítulo 10. Não sei se vou conseguir terminar tudo hoje, mas vamos para cima, que isso que importa. Então, vamos começar orando. Pai, no poderoso nome de Jesus, quero te agradecer pelo dia de hoje, quero te agradecer, Espírito Santo, meu amigo, porque tu é aquele que traz a revelação, tu é aquele que traz, Pai, o convencimento dos nossos corações, Pai. Tu é aquele que nos conduz de maneira contínua à verdade, quando nós nos inclinamos, Pai, para a nossa identidade, para ti, Senhor. E eu quero te agradecer por isso, Pai, porque o Senhor discerne todas as coisas através da sua palavra, e quero te agradecer, Pai, porque essa mensagem, ela vai, quando ela encontrar alguém, um coração disposto a receber, eu tenho certeza, Pai, que vai gerar um fruto muito especial na vida dessa pessoa. E eu quero te agradecer, Pai, por isso, em nome de Jesus. E todos dizem amém, amém, amém. Então, olha só que legal. Para a gente entender João capítulo 10, a gente tem que voltar para o capítulo 9, porque a gente precisa entender uma coisa: os capítulos da Bíblia foram adicionados muitos séculos depois. Quando João escreve o seu evangelho, por exemplo, não existia naquela época capítulo 9, capítulo 10, ou versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, ou assim por diante. Não tinha isso. Era uma carta escrita aonde de maneira contínua, e nessa carta escrita de maneira contínua, ele traz uma revelação dentro de um contexto muito top e muito bacana. Então é isso que eu quero hoje trazer para vocês, para quando vocês estudarem a Bíblia de vocês de maneira intencional, não estudem por capítulos, versículos e assim por diante. Estude de fato para leia como se fosse uma carta corrida, mas nessa carta corrida, preste atenção nos detalhes que o escritor ele vai trazendo, que é muito importante para ter entendimento sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Então, dito isso, vamos lá. Para a gente entender o capítulo 10, vamos começar o seguinte: a gente tem que voltar lá no 9. Eu vou trazer um resumo geral do capítulo 9 aqui para vocês. Ó. No capítulo 9, Jesus curou um homem cego de nascença. Olha que interessante. O interessante é que o maior problema para os fariseus, que naquele contexto, porque se vocês lerem João 9, você vai ver que os fariseus estavam questionando por que Jesus curou, se aquele cara de fato era cego e assim por diante. Então, o maior problema dos fariseus não foi o milagre, mas foi o fato de que Jesus ter realizado aquela cura. Por quê? João 9:34 diz: os líderes religiosos interrogaram um homem, pressionaram seus pais e, por fim, o expulsaram da sinagoga. Olha, observe o contraste. Os líderes que deveriam cuidar das ovelhas, ovelhas aqui é uma linguagem figurada para pessoas. Os líderes que deveriam ensinar a Torá, as leis, a Torá, os profetas ali, os salmos para o povo, eles que deveriam orientar o povo dele deveriam ter ficado felizes porque o Messias apareceu e realizou um sinal concernente ao que a Escritura testificava sobre ele. E o que que eles fizeram? Eles expulsaram esse homem cego, o texto mostra que eles expulsaram. Por quê? Porque eles foram lá no interrogatório, tentaram questionar, pressionar os pais dele para ver se de fato era cego, e de fato era, e o cara foi curado. Então eles expulsaram ele da sinagoga. Então olha o que que Jesus faz. Jesus faz ao contrário dos líderes religiosos.
Então aqui a gente começa a ter um discernimento da mensagem completa nessa carta, de João 9, 10 e assim por diante. Aqui está mostrando tipos de liderança também. Então Jesus, ele não expulsa ninguém. Jesus, ele acolhe aquela pessoa, ele sempre está disponível para aquela pessoa, independente de quem seja, ele sempre está disponível. E isso é muito bom, diferente dos líderes. Uns expulsam e Jesus acolhe. Então, quando a gente vê um acolhimento, independente do se a pessoa errou, falhou, fez alguma coisa, a gente vê esse acolhimento, a gente vê uma representativa de Jesus aqui na terra. Por quê? Porque todos nós estamos sujeitos a errar e vacilar muitas vezes. Por quê? A gente está num processo do que a gente chama de aprendizado, um processo de amadurecimento da nossa fé, um processo onde a gente está desenvolvendo, mudando as nossas crenças, mudando nossos valores, cuidando do nosso coração, que envolve nossas emoções e decisões. E muitas vezes a gente pode ser um pouco teimoso nisso e acabar inclinando para o lado errado e começar a alimentar uma coisa que não tem sustentação. E daí então o Espírito Santo ele pode ser um pouco incisivo dependendo do contexto, e nesse contexto ele traz uma puxada mais forte para a pessoa voltar para o eixo, para o caminho. Isso quer dizer que é ruim? Não, claro que não. Quer dizer que ele está trazendo aquele filho, aquela filha a quem ama para o caminho correto. E aí aquele filho a quem ama, ali ele entende o chamado do pai, entende a correção do pai e logo em seguida ele redireciona a rota dele para novamente para o caminho, independente das circunstâncias que aconteçam no seu ao redor. Então começa por aqui. Então Jesus aqui, ele ouviu que os líderes religiosos da época haviam expulsado o homem que recém tinha sido curado de cegueira de nascença. Então o que que Jesus faz? Jesus encontra esse detalhe. Jesus o recebeu, Jesus encontrou com ele, recebeu ele. E é exatamente isso que João 10 vai explicar, quando ele começa dizendo quem realmente é o pastor dessas ovelhas, quem realmente cuida dessas ovelhas. Por isso que eu falei para vocês, João 10 e João 9, a gente vê um parâmetro muito interessante de perfis de liderança para a gente poder aprender a discernir qual liderança de fato foi levantada pelo Senhor Jesus e qual de fato só está com interesse monetário ou interesse por trás daquilo. Então a gente consegue ter o discernimento dentro da atitude através do que Jesus está mostrando aqui. E aí vamos lá. Quem era o pastor no Antigo Testamento? Jesus fala: Eu sou o bom pastor. Ele não está criando uma imagem nova. Como assim não está criando uma imagem nova? Todo judeu imediatamente lembraria do Antigo Testamento, porque o Salmo 23 diz: O Senhor é o meu pastor. Então, onde que está escrito isso no Antigo Testamento? Lá na Antiga Aliança, no Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor. Então, quando Jesus se apresenta como bom pastor, os judeus olhando isso falariam: peraí, ele está falando que ele é o bom pastor. Isso remete a Salmo 23, como Davi citou, que o Senhor era o pastor dele. Então, aqui, quando Jesus cita isso, era automaticamente para os judeus terem essa lembrança dizendo que ele era o pastor deles. E muitas vezes eles não tiveram esse reconhecimento por causa, eles estavam esperando um outro tipo de Messias que iriam resolver os interesses pessoais deles. Então aqui a gente vê então aqui a gente pode fazer uma aplicação. Muitas pessoas querem que Jesus resolva somente os interesses pessoais dela. E Jesus está interessado nisso, mas essa não é o foco principal. O foco principal é Jesus transformar a sua vida. E como é que ele fez isso? Te fazendo nascer de novo. Nascer de novo é nascer do alto. Você nasceu de novo. Mas dentro desse novo nascimento, você tem uma alma que é composta pela sua mente, emoções, sentimentos, crenças, aquilo que você lembra, tem de memória, seja memória de curto prazo, médio prazo, longo prazo, seja tudo aquilo que você já aprendeu na sua vida, nessa jornada na Terra, independente da idade que você tem. Então aqui tem a mudança de crenças que deve acontecer. Jesus ele traz o modelo de crença do reino, e aí a gente olha isso pelas escrituras, e depois que a gente vê isso, sabe o que acontece? A gente tem que abrir mão desse modelo e ir para o modelo de Jesus. Então não é uma liderança que muda a gente,
é Cristo Jesus através da pessoa do Espírito Santo, quando a gente se inclina para receber uma mudança. Então a gente para de querer tentar mudar o outro pela força do hábito, para que o outro tente agradar baseado em desejo. A gente para com isso, a gente foca em Jesus me transforma cada vez mais, a gente foca nisso. Me transforma cada vez mais. Por que que eu fiquei chateado? Ah, eu fiquei chateado por causa disso. Então Jesus me transforma nessa área. Eu não posso ter expectativa nisso. Eu não posso colocar a minha expectativa em algo que pode simplesmente quebrar e afundar, que é temporário. Eu tenho que colocar em algo que é eterno, que tem valor. Então, quando Jesus está falando que Ele é o nosso bom pastor, Ele está falando também para a gente olhar para isso e falar: rapaz, eu tenho um bom pastor que me ama, que deu a vida por mim. Eu sou amado por Deus, amada por Deus. Ele deu essa vida por mim. E aí Paulo fala que a gente não pode mais conhecer as pessoas baseado no jeito humano de ser. Isso é 2 Coríntios capítulo 5. A gente conhece através do Espírito que habita em nós. Quem que habita em nós? Cristo Jesus, através do seu Espírito Santo que habita em nós. Isso é Efésios 2, 22, Efésios 4, do 22 ao 24 e assim por diante. Então vamos lá. O Senhor é o meu pastor. No Salmo 23, dentro disso ali o pastor é o próprio Deus. Entenda isso, o pastor é o próprio Deus. Então, quando Jesus fala isso para eles, lá em João, que João escreve que ele é o bom pastor, ele está dizendo que Jesus é o próprio Deus. E Jesus é Deus. Entendo? Então, quando Jesus afirma que ele é o bom pastor, enfatizando mais uma vez, isso não é apenas uma declaração dizendo eu sou o pastor de vocês, aleluias. Não. Eu sou o próprio Deus. Eu que te criei. Eu sei para onde você vai. Você veio de mim e eu sei o que você tem que fazer. Você tem que cumprir seu propósito em mim. Sem mim você não vai conseguir cumprir nada. E sem mim você não vai conseguir fazer nada. Você tem que abrir mão do que tu acha que você sabe, daquilo que tu acha que é bom para ti, olhar para mim e continuar olhando para mim. E isso você vai ter que se exercitar para fazer isso, porque você foi treinado nessa terra para olhar para sentidos humanos, para circunstâncias humanas, para tratamentos baseados em comportamentos meritocratas. E eu não quero que você viva isso, eu quero que você reflita o meu reino. E o meu reino vai refletir primeiramente em você, através de você, e eu quero que você cresça nisso. Mas eu sei que você vai falhar, você vai pisar na bola, e você pode fazer realmente isso. E você pode pisar na bola, mas não quer dizer que eu vou deixar de amar você. Eu vou te chamar para perto e vou continuar essa trajetória com você, porque eu depositei o meu espírito em você, eu te dei uma palavra e eu quero que você vá comigo. Essa é a atitude de Jesus aqui quando ele fala que ele é o nosso bom pastor. É uma atitude muito forte aqui quando a gente olha isso. Então, não é somente uma declaração, como eu falei antes. Ah, Jesus é meu bom pastor, aleluias. Não, ele está falando nessa profundidade aqui. Então, quando ele está falando isso, ele está assumindo para si mesmo o título usado pelo Senhor na antiga aliança, porque é o mesmo Deus, Yahvé. Isso também é um reflexo de Ezequiel capítulo 34 e é o pano que a gente chama de base para João capítulo 10. Então ali Deus acusa os líderes de Israel em Ezequiel 34 de não literalmente, de não cuidarem do povo de maneira adequada, representando ele. Então isso que acontece ali nesse pano de fundo. Então, olha só que legal aqui, quando a gente olha Ezequiel 34 e João 10 junto aqui, em poucas palavras. Os líderes, eles alimentavam a si mesmos. Eles não fortaleciam os fracos. Eles não curavam os doentes. Eles não procuravam as pessoas perdidas. Eles dominavam com dureza. Então Deus declara algo importante ali, em João 10 e Ezequiel 34. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas. Ele mesmo cuida da gente. Por isso que João escreve: a unção do santo nos ensina todas as coisas. Cristo agora habita em nós por meio do seu Espírito, é a nova aliança. E ele tem interesse em te guiar pessoalmente, porque foi para isso que ele morreu naquela cruz do Calvário, por livre e espontânea vontade, para nos resgatar a nossa condição anterior que Adão havia perdido. Porque ele mesmo quer nos conduzir. E a gente vê essa imagem dele mesmo nos conduzir desde a antiga aliança, quando tinha o templo, e o templo andava para lá e para cá onde o povo ia. Isso demonstra que Deus sempre quis estar no meio do seu povo, presente. E ele está presente hoje por meio do seu Espírito. Por isso que ele fala que eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas.
Isso é muito profundo, muito maravilhoso. Perceba, Deus não promete enviar apenas outro pastor, ele diz eu mesmo. Então, aqui, quando Jesus fala que ele é o bom pastor, ele está falando, eu sou o próprio Deus e eu quero apacentar você. Entende? Então, ele está confirmando a identidade dele de Deus ali também. É isso que a gente vê em João 10. Isso é maravilhoso quando a gente olha esse contexto todo. Então, olha que interessante. João 10:1 fala: quem não entra pela porta. Olha só o texto, vou ler para vocês completo. Ó, em verdade vos digo, vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é o ladrão e assaltante. Esse é João 1. Então olha que interessante. Quem não entra pela porta, a palavra porta é a palavra grega tira, T-H-Y-R-A. Ela representa um acesso legítimo no grego. Ou seja, na cultura judaica existia um porteiro responsável pelo aprisco. O aprisco nunca ficava sozinho, ele tinha alguém que estava presente, que ficava na porta, lá na cultura judaica, que abria a porta das ovelhas. Então, olha que interessante, dentro disso, como tinha alguém que ficava cuidando, somente o verdadeiro pastor possuía autorização para entrar por ali, porque tinha um porteiro que liberava a entrada, não era qualquer pessoa. É isso que a gente vê dentro da cultura judaica. Então, Jesus está falando o seguinte para nós aqui, quando ele fala que ele é a porta, que existe autoridade legítima e existe também autoridade ilegítima. Ou seja, como assim? Existe aquele que procede de Deus e existe aquele que não procede de Deus. Aí ele fala: nem toda liderança espiritual foi enviada por Deus. Isso é fato. Por isso que ele fala no próprio texto que tem o ladrão e tem o assaltante. E são duas palavras diferentes que são importantíssimas para a gente entender. Aqui, ladrão e salteador na própria passagem. Tem uma referência ao diabo, tá? Tudo que é do engano, tudo que não presta, ali é tudo do diabo. Se não está diretamente o diabo envolvido, indiretamente ele está. Porque o diabo ele não tem interesse em que você viva a vida que Jesus quer que você viva. O diabo ele vai sempre tentar de maneira persuasiva, de maneira direta ou indireta, usar circunstâncias de situações, até sentimentos negativos para poder atrapalhar a promessa e a promessa de Deus nas nossas vidas. E todos nós, em alguma área, já caiu no conto do fidalgo. O que é o conto do fidalgo? É o conto do diabo. A gente achou que aquilo que aconteceu lá era por causa do que as pessoas fizeram conosco. Não. A gente caiu no conto do diabo, a gente foi se auto-enganado através desse engano, e aí tu já sabe o que acontece dentro desse contexto. Por isso que a gente tem que sempre estar buscar o Senhor. E muitas vezes, essa cortina de fumaça que o diabo coloca impede a gente de buscar o Senhor em algumas coisas específicas. Porque daí envolve uma decisão de inclinação que a pessoa quer ficar naquilo lá. Entende? Lá e por teimosia mesmo, por ser cabeça dura, muitas vezes ali. Por ser tongão ou tongona, como eu falo na minha região lá de Chapecó. Então vamos lá. Essa palavra ladrão e salteador a palavra é kleptes. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é Klepts, que quer dizer roubar de maneira silenciosa. Olha que interessante. O ladrão aqui, o assaltante aqui, ele rouba de maneira silenciosa. Ele não chama a atenção. Ele vai retirando ou roubando pouco a pouco. Como? Ele vai introduzindo um pouco de mentira aqui hoje, um pouco de mentira amanhã, e aí ele vai fazendo o quê? Ele vai roubando pouco a pouco aquilo lá que Jesus depositou na pessoa. E como é que ele rouba? Colocando o engano. Aonde? Na nossa mente. Porque a batalha espiritual é na nossa mente. Quando a gente deixa a mentira entrar na nossa mente, a gente deixa ela crescer, a gente corre o risco de estar sérios apuros. Por isso que não se trata do que as pessoas fazem conosco, muitas vezes, porque realmente não se trata disso, se trata daquilo que a gente está olhando. Se a gente sempre olhar para o que as pessoas estão fazendo para nós ou não estão fazendo para nós, a gente vai deixar a mentira entrar
E o diabo vai usar isso aí como uma ferramenta e pouco a pouco isso daí ele vai ganhando espaço dentro da nossa alma, não do nosso espírito. Eu estou separando bem para vocês não confundirem, porque tem uma diferença grotesca do que é uma alma e do que é um espírito. E ele vai entrando nesse campo aqui e vai dominando a parte dos sentimentos, a parte das emoções e vai gerando projeções dentro disso, que são os famosos gatilhos mentais, que a gente pode chamar de coisas que aconteceram no passado, no presente ou em situações recorriqueiras e que vêm à tona totalmente. É assim que ele vai trabalhando pouco a pouco. Então, pouco a pouco, ele vai roubando a pessoa nisso. Então, quem que é o lesado? É a própria pessoa que cai nisso. Mas muitas vezes a própria pessoa ela não está enxergando que ela caiu nisso. E aí, o Espírito Santo, ele precisa, quando aquela pessoa de fato quer se inclinar e não quer ser enganada, e de fato para ouvir, e fala, pá, tá alguma coisa errada, eu vou buscar para me entender o que está acontecendo. E aí, quando busca entender o que está acontecendo, sabe o que acontece? O Espírito Santo mostra. Aí você vê todo o tempo que se perdeu caindo naquela mentira. E aí acontece isso. Por isso que Paulo também fala que dessa forma também são os ventos de doutrina. Uma doutrina errada, um ensino errado, ele não entra de maneira escancarada. Ele vai entrando pouco a pouco. Ele começa como Cristo como fundamento, mas com o tempo, esse fundamento, tu pode perceber que começa a ficar estranho e ele começa a ir para um caminho que está diferente daquilo que representa Jesus. E aí, de maneira sorretada, de uma maneira bem ali, realmente pouco a pouco, a pessoa vai se conduzindo para aquilo. E aí, quando ela percebe, aquela crença se estabeleceu. E se estabelecer e remover crença errada é somente o Espírito Santo pela palavra de Deus. Nenhum homem consegue fazer isso. Não é um argumento o quanto a pessoa sabe de escritura. Não é. É somente a pessoa, pô, eu vou verificar esse ensino. Eu quero entender se eu fui enganado aqui também. Aí a pessoa se inclina para ouvir e a pessoa vai perceber aonde está a confusão do ensino. E ali a pessoa corrige o sistema de crenças dela e volta para a crença certa. E esse daí é o próprio Espírito em nós, com nós cooperando com ele de maneira legítima e de maneira intencional que a gente chega nisso. E isso é muito bom mesmo. E a outra palavra é a palavra lestes, que eu não sei se assim se pronuncia, mas eu vou pronunciar assim, que é Lestes, que é o quê? É algo violento que age pela força. Então aqui nós temos o ladrão, só recapitulando, e o salteador. Um vem de uma maneira muito simples, com calma, na maciota, comendo pelas beiradas, e o outro não. E o outro, que é outra característica do ladrão, que é a do diabo, que é também de falsos líderes também, eles vêm de maneira brusca, de violenta, eles agem pela força, eles destroem de maneira rápida. Então Jesus está mostrando aqui que existem líderes que exploram de ambas as maneiras. Um rouba lentamente e o outro destrói de maneira aberta. Aqui, Jesus está mostrando exatamente isso nessa passagem aqui, desse aprisco de João, capítulo 10, verso 1. Para vocês verem o quanto Jesus está mostrando, a pancada do que Jesus está mostrando, e é algo maravilhoso que Jesus está mostrando aqui. Recapitulando e falando para vocês, de maneira direta ou indireta, a nossa luta não é contra a pessoa, a nossa luta é o que está por trás da pessoa. Quem está por trás da pessoa de maneira direta ou indireta? Diabo, Satanás. Então, se alguém está indo por esse caminho, como é que você traz essa pessoa para perto de novo? Não é brigando com essa pessoa, xingando essa pessoa, indo pelo meio da carne. Primeiro você resolve no espírito, como? No poderoso nome de Jesus, eu percebo que aquela pessoa está sofrendo influência de algum espírito maligno ali, pela característica de para onde está indo. Então, Pai, agora, no reino do Espírito, eu quebro essa influência sobre a vida daquela pessoa. Pai, traz clareza para a vida daquela pessoa agora, em nome de Jesus. Tira essa cortina que aquilo colocou, Pai, mostra para ela. E assim a gente vai lidando. A gente lida com o espiritual ali, e aí a gente chama aquela pessoa para perto e vai conversando com ela aos poucos, não criticando, não falando mal, não batendo nem nada, mas sabendo conversar com sabedoria. O que falta hoje? Sabedoria para conversar com as pessoas. As pessoas elas querem sempre chegar no grito, não vai resolver. Tem que ter sabedoria
para chegar em cada pessoa, em cada momento, para saber qual que é o momento daquela pessoa, para que não acabe sendo estragada algo, o testemunho de Cristo, por falta de sabedoria de como abordar certos tipos de assunto. Amém? Aí olha só, o porteiro. Quem é o porteiro? O porteiro aqui, gente, para ser sincero, tem várias interpretações aqui. E realmente tem. Mas o texto não identifica quem é o porteiro. Entende? Não identifica. Então, eu não vou citar o que pessoas podem achar que é, porque o texto não deixa explícito quem é o porteiro. Por mais que eu possa falar agora, então, minha opinião pessoal. Primeira vez que eu vou usar essa expressão no ensino. Minha opinião pessoal de quem é o porteiro é o próprio Deus. Ali, entende? É o próprio Deus que abriu o caminho de Jesus. Ah, Fábio, mas pode fazer sentido, mas essa é a minha opinião. O texto não deixa claro quem é o porteiro, deixando claro que essa parte é minha opinião pessoal. E é a primeira vez que eu faço isso no ensino publicamente. Então vamos lá. O foco do texto não é descobrir a identidade do porteiro. O foco é mostrar o verdadeiro pastor, que o verdadeiro pastor entra de maneira legítima pela porta. Aí a gente vai ali pro versículo 2 que fala: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem entra pela porta? Próprio Deus. Como a gente falou ali anteriormente no Salmo 23, a referência que ele faz quando ele fala que Jesus é o bom pastor. Então aqui a gente sabe que quem entra pela porta, quem quer o verdadeiro líder, quem quer o verdadeiro pastor é o próprio Deus. Então tem lideranças que entram pelo acesso legítimo através de Jesus, que amam de fato Jesus, que buscam conhecer Jesus em relacionamento e também nas escrituras, buscam mesmo, diariamente, de maneira intencional. Isso é muito bom mesmo. Aí entra o versículo 3, que fala: para esse, o porteiro abre a porta do aprisco. Perceba, para esse pastor de maneira que é o legítimo, o porteiro abre a porta do aprisco. E as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada um das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. Então vamos lá. Na antiga aliança, pegando um exemplo aqui, a gente pode ver aqui uma mudança de aliança também aqui, uma pré-figuração, ou uma pré-imagem que de um apontamento que a gente vê algo antigo para o novo. Então vamos lá. Na antiga aliança, quem normalmente recebia a direção? Vamos lá, vamos citar: Moisés, Samuel, Elias, Jeremias, entre outros. O povo, que são as pessoas, dependiam sempre da direção mútua desses homens que recebiam direções de Deus. Essa é a antiga aliança e tem o seu valor. Mas a gente vê em Jeremias 31, quando o profeta Jeremias anuncia algo totalmente diferente, algo completamente novo, que fala que todos me conhecerão, Deus fala, não alguns, todos. E a carta de Hebreus mostra que essa promessa foi cumprida em Cristo Jesus, onde o Espírito Santo passa a habitar em cada pessoa de maneira individual. Por isso que a gente vê lá em Romanos capítulo 8 que todos os que são conduzidos pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Ali não diz todos que são conduzidos por pessoas, como na antiga aliança. Ali diz que todos os que são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Ali não diz que todos que são conduzidos por apóstolos, por profetas, por mestres, por evangelistas, mas fala pelo Espírito de Deus. Então, todos aqueles que são filhos de Deus são conduzidos pelo Espírito. Perceba que aqui mostra o marco da mudança da aliança. Antigamente, as pessoas eram conduzidas pelas direções que aqueles homens recebiam de Deus e eles repassavam para o povo de maneira geral ou de maneira individual. Hoje em dia, não é mais assim. A gente está numa nova aliança onde o Espírito nos conduz, ele tem esse desejo porque ele pagou o preço para isso e ele mesmo quer nos conduzir ao todo conhecimento da verdade. Mudou a aliança, mudou o sacerdócio, mudou o Senhor. Entenda isso. Então vamos lá. Isso elimina os 4 ministérios de Efésios capítulo 4? Não. Repita comigo, não elimina. Repita comigo, não elimina. Por que que não elimina? Porque os ministérios de Efésios 4, eles são ferramentas dentro do corpo de Cristo, e essas ferramentas são pessoas que foram levantadas para aquilo, para justamente ensinar a palavra, para que as pessoas tenham dependência de Deus e queiram conhecer a Deus no seu íntimo
e possam aprender a andar com Deus. Entenda? Possam mostrar o caminho pela palavra de Deus. Não decidir pela pessoa, mas mostrar o caminho pela palavra, pela santa palavra de Deus, pela escritura. Então isso não elimina os ministérios. O que muda é a direção espiritual. Quem dá a direção é o Espírito Santo. Os ministérios só edificam, mas quem dá direcionamento é o Espírito Santo. Eu enfatizo isso. Os ministérios, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores edificam, fazem parte da construção do ensino da palavra, mas a direção espiritual, quem dá de maneira pessoal para cada discípulo ou discípula, e cristão, de maneira individual na própria vida, é o Espírito Santo de Deus. Não é uma pessoa, é Espírito Santo de Deus. Sempre será Ele, porque foi para isso que Jesus pagou o preço, para Ele mesmo poder nos guiar ao conhecimento da verdade, Ele mesmo vem nos corrigir naquilo que a gente erra, Ele mesmo vem nos transformar dentro dessas coisas. Aí olha só, nesse texto mostra que é Cristo quem conduz o rebanho. Olha que interessante, vamos ler de novo agora que a gente estabeleceu esses pontos. Para esse, o quê? Para esse quem? Para esse bom pastor chamado Jesus, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia, perceba? E as guia, quem guia? Cristo Jesus, Espírito de Cristo, Espírito Santo. Ele guia para fora. Ele é quem conduz sempre para fora. Agora a gente entende o texto. Agora olha que legal. O nome das ovelhas, Jesus chama pelo nome. No pensamento hebraico, na cultura judaica principalmente, conhecer o nome significa relacionamento. Então, quando uma pessoa conhece o nome de outra, sabe quem é pelo nome, isso na cultura deles envolve relacionamento íntimo. Não é apenas uma informação. Ah, eu ouvi falar de fulano. Não, eu conheço fulano, eu sei quem é ele. Isso remete a relacionamento. Então, aqui está falando o quê? A gente precisa ter relacionamento com ele. E ele quer ter esse relacionamento. E quando ele nos chama pelo nosso nome, quer dizer que a gente é íntimo dele também. Não é apenas uma informação, está falando de intimidade. Olha que interessante. Pegando um parâmetro da antiga aliança, olha como Deus agia. Com Abraão, com Moisés, com Samuel, com Zaqueu, com Maria Madalena, no túmulo, ele apenas diz, Maria, ela imediatamente reconhecia a sua voz. João 20 confirma João 10. E ele vai adiante. O pastor, ele não empurra as ovelhas, ele caminha na frente. Como assim caminha na frente? As ovelhas seguem, isso revela muito sobre Jesus. Jesus não é o caminho, não é a verdade, não é a vida. Jesus não é o modelo perfeito, o modelo da humanidade, do Filho de Deus que a gente tem que se espelhar e viver esse lifestyle, como diz o Todd White, lifestyle Christianity, que é a vida do cristianismo. Então a gente olha para ele e a gente olha a vida de Jesus como inspiração da nossa. Então quem é que tem que ser a nossa inspiração? Cristo Jesus. Ah, mas pode ser fulano. Se aquele fulano de fato imita Cristo, em alguma área você pode olhar para ele e falar, uau, ele imita Cristo Jesus. Isso é bom, dá para olhar, dá para imitar também nisso aqui. Ah, mas na outra não tanto. E aí você já começa a ter discernimento. Mas caso você não tenha exemplos, você olha para as Escrituras e você vê o exemplo de Cristo Jesus nisso. Entendeu? Ele nunca exige algo que primeiro não tenha vivido. Jesus nunca vai exigir algo daquilo que ele não viveu. Então ele perdoou primeiro, ele amou primeiro, ele serviu primeiro, ele sofreu primeiro, ele venceu primeiro, ele ressuscitou primeiro e sempre vai adiante. Ele foi o primeiro em tudo. Então a gente pode olhar para ele e falar, rapaz, ele foi o primeiro em tudo. Então ele não está exigindo algo que eu não tenha capacidade de fazer. Por quê? Porque ele colocou essa capacidade em mim para fazer isso. Não é minha própria força, não é minha própria inteligência, não é meu conhecimento. É o Espírito dele habita em mim, que me conduz para aquilo. É a palavra dele que é viva e eficaz. É o poder dele que flui em mim, através de mim, que opera todas essas coisas. É ele quem faz primeiro. Eu olho para ele e falo, eu te imito porque você colocou essa capacidade em mim. Isso é muito bom e profundo. Aí ele fala, no verso 5, todavia de modo algum seguirão a um estranho, ao contrário, fugirão dele,
porque não conheceram a voz dos estranhos. Não seguirão os estranhos ou não conheceram a voz dos estranhos. Aqui a gente encontra um princípio muito importante. Jesus não está ensinando paranoia aqui, tá, gente? Não está. Muitas vezes, Jesus está ensinando. Não, Jesus não está ensinando para você sair desconfiando de pessoas. Não é isso que ele está ensinando aqui, não, tá? Eu vou dizer o que ele não está ensinando para as pessoas não pensarem isso, porque de fato ele não está ensinando paranoia. Ele está ensinando discernimento. São coisas diferentes. Paranoia é uma coisa, discernimento é outra. Entendeu? Como que a gente discerne? Conhecendo o pastor. Como é que a gente conhece o pastor? Relacionamento íntimo com ele. Oração com ele. Tendo time com ele. Entende? Você passa o dia com ele porque ele já habita em você. Cria consciência da presença dele. Aí você vai começar a ouvir a voz dele de maneira mais precisa. É assim que vai. Dessa forma, a intimidade e também estudando as escrituras de maneira intencional. Para conhecê-lo, não para saber sobre ele. Entenda isso, gente. Não estude a Bíblia para conhecer ou saber algo sobre Deus. Estude a Bíblia para conhecê-lo. Une esse estudar para conhecê-lo juntamente com querer ter relacionamento com ele. Então você vai conhecê-lo de verdade. Não estude como algo, objeto. Vou estudar agora sobre Deus, aleluias. Não. Estude para conhecê-lo. E coloque esse conhecimento em conversas com ele. E fala, pai, eu estou conhecendo essa tua característica. E eu vi que é muito boa, mas só olhando aqui, eu não consigo perceber a profundidade disso. Me mostra isso da sua característica, da sua vontade, dessa tua personalidade aqui. Eu quero conhecer isso aqui. Entende? É dessa forma. Aí você vai, ele vai te mostrar, cara, é maravilhoso. Literalmente. Literalmente é maravilhoso. Porque quanto mais a gente conhece Cristo dessa forma, mais facilmente a gente vai perceber algo que é estranho. O que que é estranho? Falso ensino, falsos pastores e assim por diante. Porque tem falsos irmãos, tá, gente? Tem falsos irmãos também. Não é só falsos líderes, tem falsos irmãos. Da mesma forma que alguém reconhece uma nota falsa de dinheiro de R$ 100, por exemplo, porque conhece profunda, porque ela pode dizer que é que é falsa porque conhece a verdadeira. Isso que é incrível, isso que é top. Aí ele fala, não sei, Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que eles haviam falado ali no versículo 6. E no 7 ele fala: sendo assim, Jesus lhes disse de novo: em verdade, em verdade. Quando ele fala isso, ele está falando que isso aqui é importante. Quando ele repete em verdade, é algo que merece a nossa atenção. Eu sou a porta das ovelhas. Olha que ele fala, ele está se revelando, eu sou a porta das ovelhas. É a palavra grega ego eimi. Não sei se assim se pronuncia, é Egoeimi. Essa expressão você vai encontrar lá em Êxodo 3. Quando? Quando Deus revela o seu nome para o próprio Moisés, dizendo, eu sou o que sou. Então é a mesma expressão, aqui ele está falando da mesma expressão de Êxodo 3. Ele está falando que ele é a porta das ovelhas, ou seja, novamente ele está falando, eu sou o próprio Deus. Entendeu? Eu estava com Moisés, eu falei que eu sou para Moisés, eu estou dizendo que eu sou essa porta aqui, ó. Ele está pegando novamente a identidade dele, falando, ó, sou eu lá atrás com Moisés e sou eu aqui agora de novo. Aí ele fala, aí João constrói o seu evangelho mostrando que Jesus é a plena revelação daquele que falou com Moisés, como eu citei agora. Aí o versículo 8, que ele fala o seguinte, olha que interessante. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não as ouviram. Aqui muita gente pode dizer, pá, cara, mas está falando que Moisés não era de Deus? Não, não é isso que ele tá dizendo aqui. De longe, não é isso. O que ele está mostrando aqui? Jesus não está condenando Moisés, nem Isaías, nem Jeremias, nem ninguém. Ele está falando daqueles que se colocaram como líderes sem conduzirem o povo de Deus. Ele está falando de pessoas que se diziam líderes, que se diziam que era dele, mas não cuidavam de fato das pessoas. Só apenas estavam interessadas no que a pessoa poderia proporcionar para elas, mas não cuidavam de fato da vida daquela pessoa. Quando eu digo cuidar da vida daquela pessoa, não é se meter na vida daquela pessoa, é
apresentar Cristo para ela, deixar aquela pessoa florescer pelo conhecimento da verdade e acompanhar aquela pessoa. Então aqui a gente já tem uma característica aqui do que é ou do que não é uma liderança segundo o coração de Deus. Essa liderança segundo, que não é segundo o coração de Deus pode ser restaurada? Claro que pode. Se reconhecer de fato que as intenções e motivações delas estavam erradas e que precisa conhecer Jesus de fato, Jesus restaura a vida daquela pessoa e se torna assim também para o mesmo caminho. Todas as pessoas são restauráveis, todas, sem exceção. Só não são restauráveis aqueles que não quiserem mesmo, aqueles que decidirem não serem restaurados e não querem, esses aí ele mesmo não obriga. Mas toda pessoa tem a capacidade dada por Deus através de Jesus para ser restaurada, independente do que aconteceu no passado, no presente ou o que vai acontecer. Deus quer restaurar todo mundo, essa é a vontade dele. Ele quer restaurar para que essa pessoa seja uma ferramenta na mão dele, para que o nome dele seja engrandecido e glorificado. Então, todos, sem exceção, podem ser restaurados e transformados pelo próprio Cristo. Então, vamos lá. O contexto aqui imediato, ele está falando dos líderes religiosos da época. Por isso que eu falei para vocês, a gente pode fazer uma aplicação da época, mas também atual. Dentro aqui, a gente pode fazer uma aplicação ao diabo, como fala em João 10:10, que fala que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas é que eu vim para que tenham vida e vida com abundância. A gente pode fazer uma aplicação ao diabo, e realmente pode, porque existe essa aplicação, mas tanto indiretamente quanto diretamente, o falso ensino, o falso líder, ele foi enganado pelo diabo também pelo falso engano, de maneira sorretária. Ele pode ter começado com sinceridade com Jesus, mas com o tempo aquilo pode ser desviado o foco dele através do ensino errado. Isso pode acontecer. Por isso que a gente tem que sempre estar olhando para as escrituras e ver, pô, o que eu estou aprendendo está condizendo com a revelação de Cristo Jesus? Como é que está o meu entendimento sobre isso? Como é que está a minha vida em relação a isso? Amém? Isso é crucial quando a gente faz. Aí a gente vai para João 9, que ele fala: Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será o quê? Salva. Olha só que interessante. A gente está vendo João 10 agora de uma maneira muito top. Aí ele fala: entrará e sairá e encontrará pastagem. Olha só que legal. Olha esses termos. Entrará, sairá, encontrará pastagem. Três imagens distintas que significa segurança, liberdade e alimento. Repito, aqui está falando de segurança, liberdade e alimento. Você encontra tudo isso em Cristo Jesus. Você encontra segurança, você encontra liberdade, você encontra alimento, porque Ele te alimenta. Aleluia, obrigado, Jesus. Ele não apenas salva, Ele nos sustenta. Obrigado, Jesus, mais uma vez. Além de sustentar, Ele dá uma vida abundante por causa disso. É muito interessante. Aí ele fala, a palavra abundância é a palavra grega perissos, que é P-E-R-I-S-S-O-S, que significa excedente, superabundante, transbordante. Entenda? Ele está falando isso. Envolve, de certa forma, materiais? Envolve, porque é uma consequência da bênção, mas isso não é o foco. Quando ele fala de coisa abundante, ele está falando do quê? Que é a própria vida de Deus compartilhada conosco. O que é abundante? É o que a gente possui de bens materiais ou é a própria vida de Deus em nós? Quando a gente olha para essa mensagem, a gente vê todo esse contexto, a gente fala, rapaz, aonde que eu tenho colocado o fundamento na minha vida? Eu tenho colocado no meu trabalho, no meu dinheiro, no meu relacionamento, na minha amizade, nas coisas que eu quero conquistar. Tu percebe que isso daqui é construir a casa debaixo de um fundamento que não é sólido? É construir a sua casa debaixo, em cima do solo de uma areia? Como fala lá em Mateus 7. Quando a gente coloca os nossos princípios dentro disso e a gente espera, porque a gente está construindo nisso, a gente coloca expectativa nessas coisas aqui, e essa expectativa que a gente coloca nessas coisas aqui muitas vezes vai frustrar. E aí não é que Deus não fez, não. Você colocou sua expectativa em algo de uma base que é quebradiça.
E colocar essa expectativa em algo que quer quebrar disso, literalmente, dependendo do tamanho da construção que tu já fez em cima daquilo, o tombo é grande. O tombo vai ser enorme, vai doer pra caramba mesmo. Literalmente. Por isso que se a gente construir sobre o fundamento errado, a chance da gente se esborrachar dentro dessa construção que não está dentro de um terreno sólido, rapaz, é grande. Aí vai vir as coisas, vai vir os problemas, vai vir as dificuldades, as aflições dessa vida que tem. Vai vir problemas de relacionamento com pessoas, vai vir os problemas de provisão no sentido de trabalho natural, vai ter tudo isso. E aí como é que a gente vai ficar? A gente vai sair fora e sair fora disso daí e dizer assim: "Ah, eu não consigo, não dou conta, não sei o que fazer", ou a gente vai olhar: "Pô, cara, peraí, isso está acontecendo, está tudo bem, isso é temporal. Mas por que que eu fiquei dessa forma? Eu fiquei dessa forma porque eu construí debaixo disso." Aí a gente olha isso e fala: "Rapaz", aí a gente entende que a gente precisa ser sincero com a gente mesmo e parar de ficar olhando para o outro. A gente precisa ser sincero com a gente mesmo naquilo que a gente construiu. A gente construiu em Cristo Jesus de fato mesmo, ou a gente construiu em algo que não é sólido? E aí a gente fala: "Rapaz, quando a gente tem esse reconhecimento, cara, por mais que tenha as consequências de que aconteceram por construir em fundamento errado, que vai ter, não tem como fugir disso, rapaz, a gente fica com uma paz interior muito grande, cara, muito grande mesmo, porque a gente reconheceu e Jesus mostrou o que a gente precisava fazer. E dentro disso ele reverte também. Isso é muito bom, muito bacana, muito sólido. Isso não se quebra, porque é eterno o fundamento. É muito bom, muito bacana, entendeu? Então, para mim não corrigindo, o que está mostrando no contexto aqui, que a abundância que ele está falando é a própria vida dele em nós e através de nós. Ele doando a própria vida dele para nós. Então, sim, você é abundante. Não porque você acha que é abundante, mas porque ele te fez abundante quando ele depositou a própria vida dele em você. Isso é um fundamento sólido que a gente olha. Rapaz, a minha vida é fundamentada na vida de Deus. É a vida de Deus em mim, através de mim. Não é a minha capacidade, não é a minha inteligência, não é se eu estudo, se eu não estudo, não é meu jejum, não é minha oração, não é se eu recebo conselho, não é se eu recebo direção. A minha vida, o meu fundamento é a vida de Deus em mim. E essa vida, ela me impulsiona a transformação e crescimento. Ela não quebra, ela não falha, porque o meu Senhor não falha. Aleluia. Essa é a vida de Deus. É sensacional isso quando a gente entende isso. E essa vida compartilhada que ele nos dá, ela tem paz de espírito. Então, tu quer saber se você está sendo guiado? É quando aquela paz que está lá no teu espírito humano, nascido de novo, aonde ele habita, começa a crescer, florescer, e você percebe: rapaz, tive paz em fazer isso, não da minha alma, mas tive uma paz que excedeu todo o entendimento da minha alma. A minha alma não tem nem como explicar isso, mas é uma paz interior, imutável, crescente que está presente. Aí a gente percebe essa comunhão, a gente percebe que existe esperança porque Ele tem em nós essa alegria, porque a gente vai conhecer o Pai. E é muito bom mesmo. O bom pastor não é apenas bom no sentido moral, mas ele é belo, perfeito, nobre, excelente. Jesus é o modelo absoluto de liderança. Literalmente, é o modelo absoluto, como eu falei lá no início de João 9, quando eu comecei falando de João 9. Os líderes religiosos expulsaram o homem cego de nascença. Jesus não, Jesus acolheu eles. Jesus não condenou aquele homem pelo pecado, Jesus resolveu o pecado dele, Jesus resolveu a situação dele. Não ficou procurando: porque tu fez aquilo, seus pais fizeram aquilo lá. Quem fez isso foram os discípulos de Jesus. Literalmente, eu vou provar para vocês. Vou ler aqui, ó. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. Estava onde? Caminhando. E aí o versículo 2 diz: E seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que nascesse cego? Olha a resposta de Jesus, gente. Isso aqui é maravilhoso. Verso 3, Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais. Jesus não ficou procurando problema para dizer o seguinte: foi o pai dele que pegou, aleluias. Não foi. E as pessoas costumam ficar procurando problema.
Para ali, literalmente a gente tem que parar com isso. Todos nós temos que parar com isso, temos que crescer nisso. A gente tem que aprender a ser resolvedores de problema e não trazer problema. Entende? Resolveu, vai para cima. Todos nós temos que crescer nisso e aprender isso. Aí ele fala, mas foi assim, para que as obras de Deus se revelassem na vida dele, ou se manifestassem na vida dele. Ou seja, Jesus não ficou procurando o culpado do porquê o homem nasceu de nascença, como os discípulos fizeram. Jesus foi lá resolver a vida dele. Então, muitas vezes, muitos líderes querem ficar procurando o culpado da vida dos outros, discípulos, seja homem, seja mulher, quer ficar sempre procurando um culpado do porquê as coisas não estão indo para frente, o porquê que a vida está ruim. E, na verdade, a gente está olhando para o lugar errado quando a gente faz isso. A gente tem que olhar para Cristo Jesus e dizer, rapaz, se eu olhar para isso aí, eu vou me frustrar. E essa frustração, se eu entrar nisso aqui, eu vou ficar alimentando esse pensamento de frustração e eu não vou fazer mais nada e vou começar a tratar como de maneira carrancuda as pessoas ao meu redor. Todo mundo já fez isso e com certeza já errou nisso. E tá tudo bem se errou. E quando eu digo que tá tudo bem, não quer dizer que tá tudo bem no sentido literal. Quer dizer, que bom, tu errou, mas então vamos lá, vamos ajustar isso aqui, vamos para cá, tô te mostrando isso aqui, vai para cima. Ó, esse é o caminho aqui, agora que você entendeu, vai para cá. Entenda, faça isso não por causa do outro, faça isso por causa da minha vida em você, que eu compartilhei com você. Aí muda o jogo, gente. Quando eu digo muda o jogo pô, a gente parou de olhar para o lugar errado, a gente parou de depositar a nossa confiança, alguma coisa nas pessoas, a gente depositou totalmente, integralmente, todas as áreas da nossa alma em Deus. Porque sim, quando a gente, por estarmos nesse processo de transformação da mente para conhecer a Deus, tem áreas da nossa alma, que sim, que podem não estar totalmente alicerçada na confiança do Senhor. E por isso, o próprio Espírito vai nos conduzindo nessas áreas, e por nos conduzir nessas áreas, ele vai mostrando para a gente, para que a nossa mentalidade possa mudar, para que a revelação da palavra chega e mude o nosso interior e, não saia do sentido teórico e fala, rapaz, é isso. Isso é maravilhoso, precioso, topzera das galáxias santa, gente. Vocês não têm noção. Aleluia. Repitam comigo. Todos nós estamos crescendo. Deus nos ajuda. Deus é o nosso auxílio. Ele não é o nosso problema. Ele é o nosso auxílio. Ele está nos moldando, nos transformando pelo conhecimento da verdade da sua palavra. Isso é maravilhoso. Isso é top. Isso é nobre. É sensacional. E várias outras palavras que vocês quiserem dizer aí, porque realmente é topzera das galáxias santa mesmo. Mais santa do que vocês imaginam. Então, aqui, olha só. A gente viu que os fariseus lá em João 9 expulsaram e ficaram procurando. E os discípulos procuraram problema e já levaram uma de Jesus ali. Jesus acolheu aquele cara, curou ele. Os fariseus exploravam, Jesus entregou sua vida. Os fariseus dominavam, Jesus serve. Os fariseus colocam fardos, Jesus oferece descanso. Toda liderança deve ser comparada com Cristo, independente de quem seja, tem que ser comparada com Cristo. Não contradições religiosas, nunca contradições religiosas. Agora, quem que é o assalariado? O assalariado que tem mais para frente aqui na passagem aqui. Quem que é esse assalariado? O assalariado é aquela pessoa que trabalha pelas vantagens do rebanho. Ou seja, é aquela pessoa aquela liderança que está sempre interessado em procurar algo que pode ser bom para eles. Então ele não está interessado em ajudar o crescimento espiritual, ele está interessado somente do que ele pode reter daquela pessoa. Entende? O pastor, o Jesus, ele trabalha pelo bem do rebanho, pelo bem daquela pessoa. Então aqui tem uma diferença crucial aqui que a gente precisa entender. Há quem enxergue ministério por reconhecimento, influência, segurança financeira e prestígio. Tem pessoas que enxergam dessa forma que é o ministério. Jesus expõe esse coração ao mostrar que quando chega o perigo, o assalariado foge. Por quê? As ovelhas não lhe pertencem. O bom pastor, porém, permanece porque ama as ovelhas. Então aqui a gente está vendo uma característica de algo que acontece. Muita gente quer o prestígio, quer a influência, quer a segurança
financeira que o ministério pode proporcionar, mas quando vem o perigo, são os primeiros a fugir. Entende? E o verdadeiro pastor, que é Cristo Jesus, permanece. Então aqui se torna, aqui nessa passagem de 9 para o 10, se torna um critério para discernir lideranças, o coração ali para ver o que está acontecendo. Quem conduz as pessoas para si mesmo sempre vai demonstrar um espírito diferente daquele que é revelado por Cristo. Quem as conduz à dependência cada vez maior de Jesus reflete o coração do bom pastor. Então aqui está um parâmetro de como a gente pode discernir as pessoas que a gente ouve na internet, independente de quem sejam, de ministérios. Então a gente precisa estar sempre atento a esses detalhezinhos que Jesus está mostrando aqui. E muitas vezes ouvir de primeira você não vai pegar, tá? Você vai ter que ter de fato uma inclinação para ouvir muito mais tempo para poder ter um discernimento mais coerente e não um achismo do que tu acha que é, mas um discernimento de, pô, realmente aqui agora ouvindo, sentando aqui, não está fazendo muito sentido isso, tá estranho isso aqui. E aí, com isso, a gente consegue ter o parâmetro e começar a separar o que é bom e o que não é dentro disso. Aí ele continua dizendo que ele conhece as ovelhas dele. O conhecer aqui, para encerrar, é a palavra conheço é a palavra grega gnosko, que é Ginosko. Gnosko está falando, está expressando um conhecimento relacional e íntimo. Não é um conhecimento no sentido, eu sei sobre Deus, eu estudei sobre Deus, eu dissequei o estudo sobre Deus. Não. É um conhecimento relacional e íntimo com o Espírito Santo. Todos nós estamos crescendo em relacionamento com o Espírito Santo. Então ninguém tem o direito, preste atenção nisso. Ninguém tem o direito de dizer que vocês que vocês não têm intimidade com Jesus. Ninguém. Porque todos nós estamos crescendo em relacionamento com Ele. Todos nós, e o próprio Deus testifica disso em nosso espírito. Entendam isso. O próprio Deus. Então aqui, conhecimento relacional e íntimo. Então e esse conhecimento íntimo remete a um conhecimento de aliança. O que é um conhecimento de aliança? De fato, falar, rapaz, ele fez uma aliança com ele mesmo e me colocou nessa aliança. Literalmente, então só acontece as curas, os milagres, a provisão, essa vida abundante, por causa da aliança que ele tem comigo. Ele me tornou filho, me tornou herdeiro, me tornou co-herdeiro, então ele me colocou participante da própria natureza dele. Para você ver o tamanho da comunhão que a gente tem com ele. A gente tem a própria natureza dele, a gente tem comunhão com a própria natureza de Deus em nós. Para você ver, e isso só é possível por causa dessa aliança que ele fez, da forma que ele fez. Isso é grandioso, é profundo ao mesmo tempo. Então, para você ver que ele não retém nada, nada, ele dá tudo para a gente, ele deu tudo para a gente através de Jesus. A própria vida, a própria comunhão, a própria natureza divina. Ele deu para a gente isso. Ele não retém nada. E tudo que é diferente disso na vida nossa natural mostra ainda áreas da nossa alma que precisam passar pelo processo de transformação da mente. Porque tudo que vai diferente daquilo que ele depositou em nós, nas nossas opiniões e pensamentos e como a gente conduz as coisas, mostra áreas, de fato, que nós mesmos temos que buscar na palavra e ser transformado de acordo com essa comunhão que a gente tem com ele. Então isso mostra muita coisa que todos nós, em algum período, em algum ponto da vida, ou todo ponto da vida, está crescendo no conhecimento de Deus, nesse relacionamento, nessa transformação da mente. Por quê? Ele conhece as nossas lutas, as lutas que a gente passa, as fraquezas, as pisadas de bola, os medos, as lágrimas, as vitórias. E mesmo assim ele ama a gente. Literalmente. Da mesma forma que eu falo isso para vocês, conhecer a Cristo não é acumular informações sobre Cristo, ou acumular informações de versículos bíblicos, não é isso. É caminhar com Ele, ouvir a voz dEle, praticar o que Ele diz e cada vez mais ser transformado à imagem dEle. Porque essa é a finalidade porque Paulo fala isso em Filipenses, que a gente cresce na imagem de Cristo. Então a finalidade é que a gente seja cada vez mais transformado à imagem dele. E ser transformado à imagem dele é nós mesmos buscarmos literalmente conhecê-lo nessa intimidade e deixar que ele transforme a nossa vida, para que a gente pare de ficar apontando para a vida do outro, para o vizinho do outro, para a grama do outro, dizendo que o grama do outro é melhor do que a nossa.
que a vida do outro é melhor do que a nossa. Porque o outro fez isso comigo e parar de fazer isso, cara. Porque isso aí é carnalidade e criancice. A gente tem que buscar ser transformado pelo Espírito Santo de Deus nas nossas, em tudo que a gente, nas áreas das nossas almas e crescer nisso. Literalmente isso. Para refletir que é em Cristo Jesus. Porque se não está refletindo Cristo Jesus, não existe ganho nisso. Porque não se trata de quem ganhou, quem perdeu, o que fez, o que não fez. No final, isso daí é insustentável, como diz o sábio Salomão, se torna vaidade. Por que se torna vaidade? Porque está sendo construído em algo que se quebra, que não tem sustentação. O que tem sustentação é construir em Cristo Jesus e olhar, isso está refletindo Jesus? Não está. Então eu vou olhar para a minha própria vida, na minha própria alma, ver onde está o enrosco no meu entendimento, pedir para ele me mostrar e ajustar a partir disso, para que eu seja cada vez mais transformado à imagem dele e reflita ele aqui na terra. Porque essa é a vontade dele para nossas vidas. E sempre foi e sempre será. E eu te agradeço por isso, Jesus, porque hoje, rapaz, foi sensacional, sensacional demais. Vou parar de gravar aqui, só um momentinho.